pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlia e trago aqui para vocês todas as terças e sextas-feiras às 18 horas uma receita nova. Mas antes de ir para a receita, eu quero deixar um recadinho para vocês que o canal está com uma parceria com a consultora da Natura, a Aline Penteado, e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você estar acessando as promoções. E a receita de hoje é um pão doce chamado de língua de sogra. Se você sabe por que ele tem esse nome, coloque aí nos comentários para mim. Vamos para a receita? Então roda a vinheta. Nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, uma xícara de chá de açúcar, 450 ml de água, uma colher de sobremesa de sal, 2 ovos, meia xícara de chá de amido de milho, 3/4 de xícara de chá de óleo e 1,5 pacotinho de fermento biológico seco. Vamos começar colocando aqui nessa vasilha a água, que está levemente morna, tomando cuidado para não esquentar demais essa água, senão pode matar o nosso fermento. Vou acrescentar agora o fermento, que é 1,5 pacotinho de fermento biológico seco. Vou misturar um pouquinho. Essa água, ela tem que estar na temperatura de mamadeira de neném, bem morninha. Vou acrescentar o óleo. Misturar mais um pouquinho e em seguida já vou acrescentar o açúcar. Aqui eu tenho 1 xícara de açúcar. Vou misturar um pouquinho e em seguida já vou acrescentar os ovos. 2 ovos. Agora nós vamos misturar bem esses ingredientes até que o açúcar esteja bem dissolvido, que a gente não perceba que não tem mais nenhum gruminho, cerca de 2 minutos. Em seguida, vamos colocar a farinha de trigo e misturando. A farinha de trigo vai acrescentando aos poucos, e assim que não tiver mais farinha para misturar, a gente coloca mais um pouco. Vamos fazendo assim, até misturar bem. Vou colocar agora o amido de milho. Esse amido de milho é para dar um pouco de leveza na nossa massa. Mas se você não tiver o amido de milho, também dá para fazer sem. Agora, com a massa já pesada, eu vou colocá-la em cima da mesa para a gente trabalhar ela. Vou colocando aqui um pouco de farinha de trigo para a gente estar desgrudando a massa da vasilha. Depois de colocar a massa aqui em cima da mesa, acrescente bastante farinha de trigo, porque a massa ainda está bem grudenta. Eu vou abrir aqui um pouquinho a massa e agora, nesse momento, que eu vou acrescentar o sal. Eu prefiro acrescentar o sal nesse momento, porque assim já deu tempo do fermento começar a agir na nossa massa. Ele colocado antes, ele retarda um pouquinho o crescimento da massa. Mas é só um pouquinho. Se você quiser colocar no início da receita, também pode, sem problema. Só vai atrasar um pouquinho o crescimento. Agora eu vou fazer movimentos rasgando a massa e acrescentando farinha de trigo. Vamos fazer isso por uns 3, 4 minutinhos até dar o ponto na nossa massa. Sempre acrescentando farinha de trigo. Agora que a nossa massa já deu ponto, não está tão grudenta mais, eu vou sovar essa massa por 10 minutos. Aqui eu vou sovar por 10 minutos, mas se você quiser, você pode estar sovando mais. Isso vai fazer com que sua massa fique ainda melhor, bem mais macia e desfiando. Aqui já se passaram 10 minutos, eu sovei a minha massa. Olha aqui como que ficou a nossa massa. Ela já está bem macia.
não está grudando mais nas mãos. Eu vou bolear a nossa massa. Tá bem fofinha, olha só. E vou colocar de volta na travessa com um pouquinho de farinha de trigo no fundo. Agora eu vou cobrir com filme plástico e colocar para crescer dentro do forno somente com a lâmpada ligada, até dobrar de volume. A minha massa já dobrou de volume, demorou 40 minutos. Eu deixei ela dentro do forno com a lâmpada ligada para aquecer. Agora eu vou tirar todo o ar da nossa massa, apertando assim. Vou virar do outro lado também e vou tirar o ar. Agora, nós vamos dividir a massa em pequenas porções. Aqui você pode estar pegando pedaços da massa, aproximadamente com 50 a 60 gramas cada pedaço. Mas se você não tem uma balança, para fazer um tamanho assim, é só você esticar um pouco a massa, assim como eu estou fazendo, dividi-la ao meio e depois fazer tamanhos iguais. Vai ficar mais ou menos assim. Agora, vamos abrir a massa, colocando um pouco de trigo na mesa. E com o auxílio de um rolo, eu vou abrir a minha massa. Eu vou deixar ela aqui no tamanho mais ou menos de um palmo, para que ela fique assim, uma massa comprida, para formar as nossas línguas de sogra. Vou abrir aqui mais um pouquinho. E agora, nós vamos enrolando a nossa massa. É só enrolando aqui até o finalzinho da massa. Aqui na parte de baixo, eu dou uma beliscadinha pra gente tá fechando bem essa emenda. E vai ficar assim a nossa língua de sogra. Agora, eu vou colocar em uma forma untada e enfarinhada. Vou deixar o espaço entre eles de um dedo mais ou menos. Vou modelar todos. Depois eu vou cobrir com filme plástico, levar ao forno com a lâmpada ligada, somente a lâmpada, e deixar lá até dobrar de volume. Para cobrir, vamos precisar do creme de confeiteiro, um pouco de açúcar, um ovo e um pacotinho de coco ralado. O creme de confeiteiro eu já tenho a receita aqui no canal, eu vou deixar aqui no cards para vocês acessarem e vou deixar na descrição do vídeo também. Aqui eu estou fazendo uma receita e meia do creme de confeiteiro. Vou misturar bem, mexer aqui, vou acrescentar o coco ralado, o ovo é para dar cremosidade no nosso creme de confeiteiro. E vou colocar apenas uma colher de sopa de açúcar. Vou misturar bem e o nosso creme vai ficar assim, bem cremoso. Agora que já dobrou de volume, eu vou passar uma gema com uma colher de sopa de leite. Depois de pincelar todas as línguas de sogra, eu vou pegar o creme de confeiteiro que eu coloquei dentro de um saquinho de verdura e eu vou espalhar aqui em cima da nossa língua de sogra. Coloque assim de ponta a ponta, pode colocar bastante recheio, porque vai ficar muito bom. Coloque em todas elas e depois leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. E aqui estão prontas as línguas de sogra. Olha aqui como elas ficaram. Elas ficam bem macias, com bastante creme por cima. Vou pegar aqui para vocês verem de pertinho. Essa língua de sogra é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Façam aí na casa de vocês. Ela é fácil de fazer.
Sigam passo a passo direitinho que vai dar super certo. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receita aqui do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí no comentário que eu respondo para vocês. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.